Olá, eu sou a doutora Gabriela Sepúlveda, pediatra e alergista com 25 anos de experiência, idealizadora do canal Descomplicando a Alergia. E vamos ao vídeo de hoje. O que eu posso fazer para que o meu filho não se torne uma criança alérgica? Bom, não é possível ter esse controle total para que a gente impeça que as nossas crianças desenvolvam algum fator, algum quadro alérgico. Mas nós podemos tomar atitudes que possam minimizar ou diminuir a chance da nossa criança se tornar uma criança alérgica. E nós vamos ver no vídeo de hoje todos esses fatores que podem ser responsáveis por isso e como que nós, pais ou mães, podemos influenciar no desenvolvimento desse quadro ou pelo menos tentar amenizar os sintomas dos nossos pequenos. Então, o que nós vemos é que há aumentado o número de crianças alérgicas nas últimas décadas. Esse número, ele está se tornando bem alto. Em relação, por exemplo, à rinite, que é a alergia mais prevalente entre as crianças, nós temos em torno até de 25% das crianças com quadro de rinite. Isso significa que uma em cada 4 crianças podem apresentar um quadro de rinite. A asma, que é a alergia no pulmão, nós já temos um quadro em torno de 11 a 12%, ou seja, quase uma em cada 10 crianças pode apresentar um quadro de asma. Isso são números bem altos. Eu, quando era criança, fui uma criança alérgica. E o que será que mudou dos tempos mais antigos até hoje que possa estar influenciando no aumento desse número de crianças alérgicas? Bom, nós temos vários fatores que podem influenciar diretamente a chance da nossa criança vir a apresentar algum tipo de alergia. Um dos fatores principais que nós vemos está no quadro genético. Se na sua família o pai, a mãe apresentam um quadro de alergia, a criança tem uma chance de 80% de desenvolver esse quadro alérgico. Se apenas um dos dois, ou pai ou mãe, apresenta alergia, essa chance pode cair para 50%. Muitas vezes nós não temos os pais diretamente com os sintomas alérgicos, mas podemos ter um avô, uma avó, um tio ou uma tia. Isso já demonstra uma tendência familiar para que essa criança possa vir a desenvolver esses sintomas. Mas nós não somos unicamente influenciados pelos nossos genes. Isso viu-se que o ambiente em que nós vivemos influencia diretamente se os nossos genes vão se manifestar ou não para diversas doenças. Esse ambiente, ele influi diretamente nessa manifestação. Então, o que será que mudou desses anos para cá que possa ter piorado e aumentado realmente o número de crianças com sintomas alérgicos? Após a queda do Muro de Berlim, alguns pesquisadores na Alemanha perceberam que havia uma grande diferença entre o número de crianças alérgicas na Alemanha rural e na Alemanha urbana. O que se via é que as crianças que viviam em ambientes urbanos com um tipo de vida ocidental, elas tinham uma chance maior de desenvolver alergia do que as crianças que viviam na região rural. Então, criou-se várias hipóteses para tentar explicar essas diferenças. Entre elas veio a teoria da higiene. O que seria isso? Foi uma teoria que foi montada para fazer a diferenciação
entre as crianças que moravam no ambiente urbano e a criança que morava no ambiente rural. As crianças que moravam no ambiente urbano, elas apresentavam um número maior de alergias do que as crianças que moravam no ambiente rural da Alemanha naquela época. Então, supôs-se que esse ambiente extremamente asséptico dessas crianças que moravam em apartamentos, com famílias muito pequenas, quase sem irmãos, que não tinham contato com a natureza, não tinham contato com animais, que viviam grande parte do seu tempo dentro de casa, elas teriam uma chance maior de desenvolver a alergia, porque o seu sistema imune, ele não seria tão bem estimulado quanto o das crianças que moravam no ambiente rural, que estavam desde cedo expostas aos animais da fazenda, que estavam expostas à natureza, com boas bactérias circulando naquele ambiente, com famílias mais numerosas, com contato com várias outras crianças. Isso estimularia o sistema imunológico daquela criança e seria, a longo prazo, um fator de proteção para essa criança. Então, outros estudos foram feitos para tentar provar essa hipótese. Fizeram um estudo nos Estados Unidos com a comunidade Amish. A comunidade Amish é uma comunidade que vive num ambiente rural e fizeram o mesmo estudo em paralelo das crianças Amish com as crianças que moravam num ambiente urbano mais próximo desenvolvido da mesma região dos Estados Unidos. E nessa pesquisa, o que se percebeu é que as crianças que moravam no ambiente urbano, elas tinham 11% a mais de chance de desenvolver um quadro alérgico do que as crianças que moravam naquele ambiente rural. Então, continuou se estabelecendo esse vínculo entre o ambiente e o desenvolvimento do quadro alérgico. Mas o que podemos diferenciar desses dois estilos de vida? O que nós temos hoje, ao longo do desenvolvimento da nossa sociedade, é que se tem visto uma crescente no aumento da nossa população urbana. E cada vez mais temos menos contatos com a natureza. Então, atualmente, o que vemos é um grande número de crianças em famílias pequenas, muitas vezes filhos únicos, que têm poucos contatos com qualquer outro animal ou qualquer outra criança, que permanecem grande quantidade de tempo dentro de um ambiente fechado, em contato com os poluentes dentro de casa, que seriam a poeira, né? E não tem muito contato com um ambiente externo rico, que era visto nessas crianças que viviam na fazenda. Então, hoje, nós temos um número cada vez menor de pessoas que vivem na área rural, mas essas pessoas que vivem na área rural, elas estariam exatamente expostas a esses fatores e diminuiriam a chance, né, dessas crianças desenvolverem alergia, que seria o contato com esses animais, um tipo de vida mais natural, contato com a própria natureza nesse ambiente, famílias mais numerosas, contatos com outros irmãos. E o que vemos aí também é que com a mudança nesse estilo de vida, nós temos também as mudanças na nossa alimentação, que também se observou uma grande diferença. O que se viu é que crianças que estão expostas a alimentos cada vez mais industrializados e menos naturais também levaria a um aumento na chance do desenvolvimento de alergia nessas crianças em relação às crianças que têm uma alimentação mais saudável,
mais natural, com alimentos ricos em vários minerais que não são industrializados. Outro fator importante que nós vemos, além disso, no ambiente urbano, seria um aumento da poluição ambiental. Então, esta poluição também poderia influenciar diretamente no quadro da alergia. A poluição das descargas dos ônibus e carros, das fábricas, tudo isso que se mantém em maior número no ambiente urbano em relação a esse ambiente rural. Outro fator que também foi avaliado foi em relação ao tipo de parto que essas crianças também evoluíam. Hoje nós temos praticamente uma epidemia do parto cesariano. Muitas vezes aumenta sim a chance dessa criança desenvolver um quadro alérgico. Mães fumantes ou a presença de familiares que fumaram durante a gravidez dessa criança ou durante os primeiros anos de vida. Isso aí porque o tabaco, nós sabemos que ele é altamente tóxico e essa criança pode se tornar como um fumante passivo, assim como essa mãe, interferindo até durante o período da gravidez. Outro fator importante seria o aleitamento materno. Hoje nós vemos muitas fórmulas que dizem substituir o leite materno em vários nutrientes, mas nenhuma delas é tão segura, tão ideal para o seu bebê. Por quê? O leite materno, além dos nutrientes, a mãe passa através dele todos os anticorpos que são necessários para o desenvolvimento e a maturação do trato gastrointestinal desses bebês. E o leite materno, ele faz uma regulação desse sistema imune, tornando essa imunidade mais forte e regulando e diminuindo a chance dessa criança vir a evoluir, principalmente com uma alergia alimentar. Em relação à alimentação, o que nós vemos é que esses alimentos mais saudáveis também fariam essa regulação, muitas vezes semelhante ao próprio leite materno, o que não acontece com os alimentos altamente industrializados. Pensando mais amplamente, no meio ambiente, a diminuição da diversidade, as próprias queimadas, a nossa grande mudança climática que temos observado, as ondas de calor, isso tudo influenciaria no clima e que, de alguma maneira, também influenciaria na chance dessas crianças apresentarem risco maior de desenvolvimento de um quadro alérgico, que esses quadros diminuem se essa criança está exposta nesse ambiente mais natural, em que ocorre uma grande biodiversidade, contato com esses animais. Isso tudo também seriam fatores que alcançariam os nossos próprios genes, fazendo com que eles se manifestem ou não. Nós temos o estudo da epigenética. Epigenética é a ciência que vai estudar a influência dos fatores externos sobre os nossos genes, tanto para as doenças alérgicas como para várias outras doenças também do sistema imune. Se descobriu que o ser humano, ele também é composto por um microbioma. O que seria isso? A gente carrega no nosso corpo em torno de 1 trilhão de bactérias. É maior o número de bactérias que nós carregamos no nosso corpo do que o nosso próprio número de células. Essas bactérias, elas servem como comensais, ou seja, elas fazem quase que uma barreira de proteção, tanto na nossa pele, quanto na nossa mucosa, quanto no nosso trato digestório, na nossa boca, nossa garganta, no nosso pulmão e também no nosso intestino. Então, essas bactérias que se descobriu, existem as bactérias que seriam boas
e as bactérias nocivas, que são aquelas que causam doença. Mas essas bactérias boas, elas, além de fazerem uma barreira de proteção, diminuindo a chance de que essas bactérias ruins nos alcancem, elas também ajudam a regular o nosso próprio sistema imunológico, diminuindo assim a chance de apresentarmos alergias. Então, como que elas conseguem fazer esta regulação? Essa regulação é através do contato dessas bactérias boas com as nossas células de defesa, em que ocorre como se fosse um estímulo. Essas células de defesa, elas são estimuladas pela presença dessas boas bactérias que estão na nossa pele, e aí elas ajudam a gente a desenvolver uma imunidade com uma tendência menor a apresentar alergia. A alergia, ela é como uma desregulação do sistema imune. Quando nós entramos em contato com aqueles alérgenos que não necessariamente causariam doença, por exemplo, a poeira, os ácaros, são todos alérgenos que não são responsáveis por uma doença em si. Mas, quando ele entra em contato com uma pessoa que já tem uma tendência alérgica, que tem uma barreira que não funciona direito, com boas bactérias, essa criança ela vai ter uma desregulação desse sistema imune. E aí ela vai começar a apresentar sintomas como se fossem uma inflamação quando entra em contato com esses fatores desencadeadores. Então, o que tem o meio ambiente, a alimentação e o nosso tipo de parto relacionados com isso? Todos eles são responsáveis pelo tipo de bactéria que nós venhamos a apresentar. Se essas bactérias forem essas bactérias boas, ótimo, elas vão fazer um sistema de proteção. Mas, se nós não temos um equilíbrio dessas bactérias boas com as bactérias ruins, nós temos um desequilíbrio da nossa imunidade que pode aumentar a chance de levarmos essas crianças a desenvolverem a alergia. Os fatores mais preponderantes nesse sentido, em relação à vida urbana, seria o contato com a poluição, né? Dentro de casa, a poluição pelo tabaco, que influenciaria diretamente no pulmão, né, dessas crianças e no desenvolvimento desses tipos de bactérias boas. Nós temos, durante a gestação, o tipo de alimentação que essa mãe vai ingerir, se ela vai optar em geral por alimentos ultraprocessados ou se ela vai optar principalmente por alimentos mais naturais. Nós temos também, como muito importante para essa gestante que optou por uma alimentação saudável, o tipo de parto que ela vai ter o seu bebê. Então, o parto vaginal, ele é o nosso parto natural, que ele é feito exatamente para que o bebê entre em contato com a mucosa do canal vaginal e assim ele se colonize, quer dizer, ele tenha boas bactérias já desde o nascimento através desse tipo de parto. Quando a mãe opta por um parto tipo cesariana, o bebê não entra em contato com essa mucosa vaginal. Então, ele pode se colonizar por vários tipos de bactérias que não necessariamente são boas. Podem ser bactérias hospitalares, podem ser bactérias que estão presentes naquela sala de cirurgia, até mesmo bactérias que são carreadas pelos próprios médicos e pelos profissionais de saúde. Então, é importante que se opte sempre pelo parto vaginal. Além do parto, depois que a criança nasceu, nós temos a questão da amamentação, como eu já tinha falado anteriormente. É imprescindível que esse bebê
mame logo na primeira hora de vida, para que ele já vá se colonizando por boas bactérias que vão regulando esse sistema imune. Devemos evitar o uso de fórmulas na maternidade. As fórmulas, elas não ajudam o bebê a desenvolver essa tolerância através do contato que ele tem com o leite materno. Então, o aleitamento materno, até exclusivo, até os 6 meses de vida é recomendado. E, idealmente, até os 2 anos. A partir dos 6 meses vai se iniciando a introdução alimentar. Essa introdução alimentar, ela deve ser feita com alimentos de verdade. Não devemos utilizar alimentos processados para o bebê. Evitar ao máximo o açúcar, que é contraindicado aí até os 2 anos de vida, utilizando sempre temperos naturais, apresentando ao nosso bebê uma dieta rica e variada, em várias cores, com uma grande diversidade. Tudo isso vai levar a essa formação de boas bactérias que vão fazer esse fator de proteção para os nossos pequenos. Já nascida essa criança, o ideal é que ela seja sempre exposta ao ambiente mais naturais possíveis. Muitas vezes, nós, com a nossa correria do dia a dia, não temos o cuidado de expor as nossas crianças a esse ambiente. Então, procurar parques, fazendas, a própria praia, muitas vezes já com o bebê, né, já vacinado, um pouquinho maior, após os 6 meses, já colocá-lo em contato com essa natureza, para que ele também vá preparando o seu sistema imune através da produção de anticorpos em contato com essa natureza que vai beneficiá-lo diretamente. Outra coisa importante é também a barreira cutânea. Então, o uso de hidratantes, né, de banhos para os bebês, que sejam banhos curtos, que a água não seja muito quente, que não usemos sabonetes abrasivos na pele desse bebê, que possamos usar cremes hidratantes apropriados para os bebês, para fazer um fator de proteção também da pele, porque todo esse ambiente externo, ele vai mudar ou não a presença dessas boas bactérias que fazem essa barreira de proteção. E como já falamos, quanto mais contato com a natureza para o bebê, melhor. Assim como os próprios animais da fazenda, né? O ideal seria que ainda pudéssemos ter contato desde cedo com esses pequenos animais. Bom, em relação à alimentação, é fundamental pensarmos em descascar mais e desempacotar menos, ou seja, uma alimentação o mais natural possível e mais diversa possível, para que essa barreira de bactérias, né, seja cada vez melhor, que sejam boas bactérias que façam essa interação com o nosso intestino, com o intestino de nossas crianças, para que elas possam regular o sistema imune, para que diminua a chance das nossas crianças evoluírem com algum quadro de alergia alimentar. Outra coisa em relação à alimentação, que é muito importante, é o período em que o alimento é introduzido. Nós temos um período chamado janela imunológica, que vai aí em torno de 4 a 5 meses até o 7º, 8º mês, que seria o período ideal para a introdução de todos os alimentos, porque nesse momento o organismo ele ainda tem um gatilho de tolerância que diminui a chance dessa criança evoluir com quadros de alergia alimentar em relação principalmente aos alimentos que são aqueles mais alergênicos. E sempre lembrando que quanto mais diversa é a alimentação do nosso bebê, melhor é, tanto para o desenvolvimento da imunidade, quanto o próprio desenvolvimento motor, o desenvolvimento cognitivo, tudo isso também vai influenciar. Então, nós podemos terminar o nosso vídeo, né, fazendo um pequeno resumo de tudo que foi falado aqui. Então,
Quando a gente pensa em alergia, a gente, para evitá-la, tem que pensar sempre na questão, nas escolhas mais naturais possíveis. Então, isso começa desde o ambiente em que a gente mora, desde a nossa gravidez, optar sempre por alimentos mais naturais possíveis, né? Evitar o uso de qualquer outro tipo de substância, cigarros, drogas que possam influenciar. Sempre ter o maior possível contato com a natureza. Quando esse bebê vier ao mundo, nós escolhermos um tipo de parto, que é o parto vaginal, que é o parto natural, que é aquele em que esse bebê vai entrar em contato com as boas bactérias que estão no canal vaginal da mãe, para que ele já possa começar a ser colonizado dessas boas bactérias, para que elas já comecem a fazer esse fator de proteção. Esse bebê deve ser alimentado ao seio, logo na primeira hora ao nascimento. Evitarmos as fórmulas, dar sempre preferência ao aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de vida. Quando introduzirmos os alimentos, sempre dando preferência aos alimentos mais naturais, com grande diversidade, de preferência sem agrotóxicos. O contato dessa criança com a natureza, com o ambiente externo, que não seja rico em poluição, e a introdução dos alimentos nesse período da janela imunológica. Assim, a gente consegue diminuir a chance dessa criança vir a evoluir com um quadro de alergia. Muito obrigada.